Olá, boa noite, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre o processo terapêutico, né, da terapia. A gente ouve muita piada, muito comentário assim, desavisado, ou inoportuno, ou extremamente ignorante, por parte de, às vezes, até de comediantes, de pessoas que olham o processo como se fosse uma coisa aleatória, sem sentido, sem uma lógica, um entendimento do porquê. Então, esse processo terapêutico, a gente tem que entender algumas coisas que acontecem com a gente. Os traumas, as dificuldades, os problemas, eles surgem desde ali da nossa primeira infância e eu ouso dizer até mesmo no processo de gestação, quando a mãe e a família, né, o pai, a família toda, ela passa por um processo muitas vezes de conflito, de desavenças, de faltas, de problemas, e isso tudo vai afetar na, na gestação da criança e posteriormente nas situações que vão ocorrendo, nos comentários que a criança presencia, nos atos de agressão verbal, de violência, às vezes uma piada, né, mal contada, uma situação mal contada que a criança leva a sério como uma ameaça, isso vai ficar lá no teu inconsciente. E posteriormente, lá na frente, vai se manifestar. Outro processo também acontece muito no local de trabalho, local de estudo, onde a cobrança por resultados, a cobrança por você ter que dar justificativas, entrar dentro desse meio de convivência que as pessoas exigem. Enfim, são várias situações que vão ali ficando acumuladas e você vai passando por cima, vai passando por cima e vai deixando, isso vai se acumulando dentro de você. Isso vai se tornando, sabe, um monte de caixinhas cheias de problemas, cheias de situações. E a gente sempre quer passar aquela imagem, não, tá tudo resolvido, deixa comigo, eu resolvo, eu aceito. A gente vai criando personagens, personas, como diria Jung, né? Nossas personas. E isso vai criando dentro da gente, né, como eu disse, caixinhas cheias de problemas, que depois vai virar um Frankenstein dentro de nós. E com o tempo, isso uma hora ou em algum momento, ele acaba explodindo. Ele acaba explodindo em fobias, acaba explodindo em receios, em ações que de repente até aquele período você não tinha medo, você fazia de boa e de repente você começa a ficar receoso, não quer fazer, começa a arrumar desculpas, começa a se justificar por não fazer isso, não fazer aquilo, e você não entende muito bem de onde vem tudo isso. Você fala, nossa, eu não tinha esse problema, eu não passava por isso, de repente eu estou vivenciando isso. Isso também vem pelo luto, vem pelas perdas, vem pelo abandono familiar, enfim. São várias coisas que vão criando dentro de nós ali situações que um dia irão se manifestar, mas não da forma, vamos dizer assim, clara e objetiva. O nosso cérebro vai criar situações para nos alertar que tem alguma coisa errada e que precisa ser corrigida. Como é que você vai fazer isso? Tomando remédio? Tomando antidepressivo? Tomando ansiolítico? Por conta própria? Porque alguém disse que é bom? Porque alguém falou que é melhor? Tomar calmante? Isso não resolve, vai piorar mais ainda. Por isso a necessidade de você procurar um profissional habilitado, com conhecimento. Você vai procurar um psicanalista, vai procurar um terapeuta, um analista comportamental, vai procurar um psiquiatra, cada um para a sua situação.
O psiquiatra a gente vai procurar, né, para verificar a necessidade da medicação. Quem receita remédios para problemas mentais, de ordem mental e emocional, é o psiquiatra. Depois de o que? Ser encaminhado pelo seu psicólogo, seu psicanalista, aonde ele vai conversar com você, aonde ele vai, esse psicólogo, esse psicanalista, esse analista vai conversar com você, vai perceber a situação e encaminhar você, caso necessário, para um psiquiatra. E assim ser medicado corretamente, devidamente, para não haver problemas para você. Mas conforme a gente passa pelas sessões de análise e que a gente vai conversando, a gente vai dialogando, esse conversar e esse falar constante que o profissional vai trabalhando com você, ele faz com que o nosso inconsciente comece a procurar, nossa mente comece a procurar as raízes dos problemas, das dificuldades, até que em determinado momento isso aflora e você consegue entender qual foi o momento, qual foi o gatilho, qual foi a situação que te levou a essa situação. Então todo o processo terapêutico, todo o processo de ajuda nessa ordem mental e emocional é pela fala, né? O próprio Freud mesmo coloca, quando ele começou a psicanálise, e que da psicanálise vem todo o processo de outras terapias, de outros tratamentos de ordem emocional e psicológica, é pela fala, é você falar, você precisa se ouvir, você precisa entender, não é pensar, quanto mais você pensa e não fala, sabe, não expande isso, não coloca isso para fora, a coisa vai piorando. Então você vai conversar, vai dialogar, vai passar pelos testes que são aplicados, pelas dinâmicas que são aplicadas, para que você, né, organize essas caixinhas dentro de você e saiba o motivo de cada uma. E através da fala, através dessas consultas, desse processo de ouvir e de falar e de entender, de compreender, você vai colocando a sua cabeça, a sua mente em ordem. E aí, se for só apenas não, isso já é bastante. Se for algo onde apenas a terapia, o psicólogo é o suficiente, legal. Mas percebendo que tem aí algum distúrbio, alguma coisa que é necessário medicação, ser medicamentada, uma coisa mais medicamentosa, aí encaminhava o psiquiatra, e aí o psiquiatra te passa a medicação, você continua com o processo terapêutico. O processo terapêutico não é só o processo de ir no consultório do psicanalista, do psicólogo, mas também muitas vezes é você ter uma prática esportiva, caminhar, passear, fazer pintura, fazer desenhos, dançar, cantar, né? Criar situações que você saia daquele lugar comum e que traga para você qualidade de vida, né? Mudar a alimentação, ter uma alimentação mais equilibrada, mais correta, verificar como é que é o seu dia a dia. Isso tudo se verifica dentro do processo terapêutico, na sua anamnese. Enfim, é um processo longo. Então, quando alguém fala, mas o psicólogo ou o psicanalista fica só te ouvindo e não te ajuda, é demorado. E aí você vai falar, você vai ficar com raiva do teu terapeuta, você que vai querer xingar teu terapeuta, vai querer abandonar o teu terapeuta, mas você vai continuar, você vai voltar e você vai ver a falta que faz e vai querer continuar pelo bem que provoca de você falar, né? Colocar os pensamentos em ordem. Então pensa nisso. Antes de criticar o processo terapêutico, a terapia, pensa um pouquinho nisso, tá bom? Vamos conversar mais com as pessoas habilitadas para isso, para que a gente possa realmente ter ajuda. Uma boa noite para você.